Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família. Que Deus possa mais uma vez abençoar a sua casa, o seu lar, com essa breve reflexão que eu venho trazer para mim, para a sua vida. Que Deus esteja te abençoando aí na sua casa, onde você assiste aí, com a sua família. Que essa palavra venha penetrar no seu coração. E o que eu tenho para compartilhar com você esta noite é algo que a gente não escuta falar muito, mas é algo que está na Bíblia, que Deus mostra, nos ensina, e eu tenho a certeza que Ele vai fazer isso conosco mais uma vez. E há uma preocupação grande da minha parte e de alguns irmãos com relação à Igreja do Senhor. Nós lançamos aqui algumas mensagens sobre os desafios da igreja, os desafios que a Igreja do Senhor Jesus tem passado neste século, nesse presente momento. E nós estamos preocupados com alguns irmãos, com você que faz parte do corpo de Cristo, que nessa pandemia tem sofrido, e muitos já têm até demonstrado aí que já não tem a mesma disposição para lutarmos, Como Paulo fala aqui em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E eu tenho visto isso, que essa é a vontade do Senhor para nós nesse momento que estamos passando. Que nós estejamos firmes, lutando, Como eu disse aqui, nessa breve introdução, muitos já não têm tido a mesma disposição em lutar, em batalhar juntos, Como Paulo fala aqui, numa só alma, num só espírito. Então, o que eu quero compartilhar com você esta noite é que nós precisamos saber que esse tempo que nós temos vivido é delicado, entendemos as dificuldades que cada um tem passado, mas eu quero alertar a mim e a você que a não termos a mesma atitude que Israel teve com Deus no deserto. E eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 5 e 11, diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E no versículo 11 diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Vou ler mais uma vez. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E meditando nesse texto do capítulo 10 de 1 Coríntios, você pode ler ele todo em sua casa, mas esses dois versículos especificamente fala de coisas que aconteceu com Israel lá no passado, quando eles saíram, foram libertos lá do Egito e foram para o deserto, e aconteceram coisas ali no deserto que Deus não se agradou da maioria deles, diz o versículo,
razão porque ficaram prostrados no deserto. E a advertência e o alerta que o Senhor tem me mostrado é que nós não podemos ter a mesma atitude que eles tiveram lá no deserto. Que uma vez que libertos do Egito, que nós sabemos que significa o mundo, a escravidão, fomos inseridos ali, o povo foram libertos ali do Egito, foram inseridos ali no deserto para atravessar o deserto, para chegar até a terra que Deus havia prometido. E a palavra diz que a maioria deles foram mortos, foram destruídos ali no deserto, porque Deus não havia se agradado deles. E eu quero trazer para nós esse texto hoje, né? Como a igreja tem se comportado diante de tudo isso que ela tem vivido. Será que Deus tem se agradado de nós? Será que Deus tem tido motivo de se alegrar conosco, mesmo mediante esse deserto que nós estamos passando, essa escassez que nós temos vivido, ela não só no sentido material, mas no sentido espiritual? Então esse texto vem falar disso, e que estas coisas aconteceram como exemplo para nós hoje, foram escritas como advertência para nós hoje sobre quem tem chegado os fins do século. Então essa palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo que ela relata algo lá que aconteceu lá atrás com o povo, ela também vem trazer algo atual para as nossas vidas. Será que Deus tem se agradado de nós nos dias de hoje? Porque aquele povo foi liberto do mundo, do Egito, para que fossem conduzidos até a terra prometida. Mas uma geração inteira pereceu no deserto, pois o Senhor disse lá em Números 14, 22 e 23, que aquela geração não entraria, porque eles foram rebeldes, porque eles murmuraram constantemente, cobiçaram, eles foram idólatras, foram imorais. Então, pegando ali a trajetória do povo que é liberto do Egito, que representa ali o mundo hoje, e é conduzido pelo deserto, foi liberto, colocado no deserto ali, para atravessar esse deserto. Algo que os estudiosos dizem que poderia ser feito em dias, eles levaram anos e uma geração inteira pereceu ali, porque eles não agradaram o Senhor. Deus não se agradou daquele povo e não queria que aquele povo entrasse na terra prometida por causa das situações. E se você ler lá no Êxodo, se você ler lá em Deuteronômio, se você ler lá em Números, você vai ver o que esse povo fez. E será que nós hoje não temos cometido também estas coisas? Não podemos agir como eles agiram no deserto, com a rebeldia, com a reclamação. Nada para aquele povo estava bom. E parece que hoje a igreja tem atravessado algo semelhante. E como nós temos agido? Será que este deserto é o final da nossa jornada com Cristo? Ou nós estamos atravessando o deserto para conseguir entrarmos no que Deus prometeu para nós? E é isso que eu quero trazer para mim e para você. Que você se atente. Será que eu e você temos tido a mesma postura daquele povo? O deserto hoje que nós temos vivido, será que tem Deus se agradado de nós? Será que nós temos reclamado? Será que nós temos sido rebeldes? Será que nós não estamos entendendo
o que está acontecendo. Hoje, o Senhor deseja que a igreja não seja somente salva do mundo, mas que essa igreja entre no seu reino. Ser e estar inserido na igreja não é o objetivo final do Senhor para nós. Nós fomos libertos, nós fomos curados, nós estamos sendo restaurados, participamos do corpo de Cristo, temos as promessas de Deus nas nossas vidas, mas isso aqui que nós estamos passando hoje, nos fins dos séculos, nos fins dos tempos, essa jornada ela não termina aqui. A igreja é o meio que Deus vai usar e tem usado para que nós entremos e tomemos posse do seu reino. É isso que Deus deseja de mim e de você. Que nós entremos no seu reino. Que nós tomemos posse ali do reino, como foi feito ali pelo povo que tomou posse da terra, da promessa que Deus havia feito. Mas a maioria deles não entraram na terra. Daquela geração, somente 2 entraram. E você conhece a história. Josué e Caleb. Foram 2 daquela geração inteira que saiu do Egito, que passaram a entrar e possuir a terra. Então hoje a igreja tem vivido esse momento, tem vivido essas situações, porque Deus quer nos conduzir para o seu reino. A igreja não é o final, não é o objetivo final. Ela é o meio que Deus vai usar para que nós entremos no seu reino. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você pega a mesma carta de Paulo aos Coríntios, parece que essa igreja de Coríntios estava vivendo ali o mesmo que o povo viveu ali no deserto. Ele fala aqui que os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos e por aí vai, não herdarão o reino de Deus. E é essa advertência que lá no capítulo 10 ele usa o exemplo de Israel, trazendo para o contexto da igreja de Coríntios e hoje trazendo para o nosso contexto, para aprendermos com os erros deles, para não cometermos. Então, não herdarão o reino de Deus essas pessoas, essas que praticam essas coisas. E aquele povo, como exemplo para nós, também não entrou na terra, porque eles praticaram as mesmas coisas. Será que eu e vocês, inseridos nesse contexto de igreja, mas será que nós temos praticado as mesmas coisas que Israel? Ou que a igreja de Coríntios, já depois da ascensão de Jesus, plantada essa igreja ali, estavam vivendo isso, achando que a igreja é o objetivo final do propósito de Deus, e não é. Por isso que Paulo fala, não entrarão, não herdarão o reino de Deus. Amados, devemos tomar posse do reino de Deus. Isso é uma realidade. Nós muitas vezes estamos acomodados, temos as promessas, como o povo tinha ali no deserto, tinha o maná, tinha a água,
tinham ali a nuvem para protegê-los, tinha ali a coluna de fogo para aquecê-los, mas mesmo assim, com todas essas provisões, com todos esses cuidados, eles ainda assim não agradaram o Senhor, praticaram coisas terríveis ali, motivo pelo qual ficaram prostrados no deserto. O objetivo de Deus hoje é que a igreja não fique prostrada, que a igreja não pereça diante desse deserto, diante dessa situação, mas que tome posse do reino de Deus. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Novamente nós vemos aqui no Novo Testamento a menção do reino de Deus, do esforço que é necessário para se tomar posse. O mesmo sentido que Israel teve ali de conquistar a terra para poder possuí-la. Hoje, para se entrar no reino de Deus, é preciso tomá-lo por esforço. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E quem se esforça é que se apodera dele. Igreja, precisamos nos esforçar. Está difícil? Sei, está difícil para todos nós. É complicado a situação? Exatamente, é complicado. Mas precisamos nos esforçar se quisermos não ficar só no contexto de igreja, mas entrarmos no reino de Deus. O reino de Deus exige urgência e prioridade. O reino de Deus exige urgência e prioridade. Ouça isso, igreja. O reino de Deus exige isso. Lucas 9:62. Você pode ler ali a partir do 57, mas eu vou ler só o versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O contexto ali, Jesus traz para nós ali que o reino de Deus é urgência. Porque alguns daqueles ali falaram para Jesus: Jesus, eu preciso ir sepultar o meu pai. Jesus, não. Você vai primeiro, prega o reino de Deus. Isso é uma necessidade, é uma urgência. O reino de Deus não pode esperar. O chamado, o exercer da nossa fé, do nosso ministério, não pode esperar a pandemia passar. O dom que nós recebemos não pode esperar a pandemia passar. Jesus deixa claro isso nesse texto. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, fica olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Então precisamos nos atentar. É urgência. Mateus 6,33. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça, e todas aquelas coisas serão acrescentadas. Tudo que ele fala ali no contexto do capítulo 6. Primeiro lugar, o reino de Deus. Traz para nós a ideia, traz para nós o sentido de que é urgência, é prioridade. Tem que ser na minha vida e na sua vida, o reino de Deus tem que ser prioridade, é urgência, não dá para esperar, precisamos nos atentar. E você conhece a sua condição, você conhece o seu contexto, talvez algumas coisas já tenham se flexibilizado, já é possível fazer, mas nós precisamos entender que o reino de Deus é urgência, é prioridade. O reino de Deus tem por base daqueles que vão herdar o reino de Deus, a base é o arrependimento. Porque se não nos arrependermos, se não nos
mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, jamais poderemos tomar posse do reino de Deus. Mateus 3:2 diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o arrependimento é necessário, é fundamental para tomarmos posse do reino de Deus. Se não nos arrependermos hoje, agora, nesse exato momento, não podemos entrar no reino de Deus. Mateus 4:17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso nós precisamos entender, isso nós precisamos colocar na nossa vida. A base da nossa caminhada diariamente é o arrependimento. Se nós não entendermos que nós precisamos nos arrepender, para que isso venha fazer parte do nosso contexto, da nossa vida, jamais herdaremos o reino de Deus. Que você reflita na sua casa. Se você tem vivido como Israel, se você tem vivido ali no deserto, com toda a provisão de Deus, mas não tem entendido que era necessário, como aquele povo, entrar na terra, possuir a terra, porque o deserto foi ali para eles um lugar de ensinamento, uma transição para a terra. Hoje nós precisamos entender que a igreja é o meio para que nós possamos entrar no reino de Deus. Que Deus os abençoe. Eu gostaria de orar por você que ouviu essa breve reflexão. Priorize o reino de Deus. Coloque o reino de Deus como urgência. Não deixe Cristo esperando, porque Ele é o Rei deste reino. Que você abra o seu coração, que você reflita e ore a respeito das suas atitudes e que você possa ser conduzido ao verdadeiro e genuíno arrependimento para que possa tomar posse desse reino. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todo o teu povo que foi chamado, que foi eleito, que tem passado por esse momento tão difícil, tão complicado, mas o Senhor tem algo a nos ensinar sempre. A palavra diz que todos serão ensinados por Deus. Que o Senhor faça com que eu e meu irmão possamos entender a importância do reino de Deus, de entrarmos no reino de Deus, de colocarmos o reino de Deus como prioridade, como algo urgente, que não pode se esperar, Senhor Deus. Que o nosso chamado, nosso ministério, ele precisa continuar sendo exercido, porque quem nos chamou é fiel. Aquele que nos fez a promessa é fiel. E nós temos que ser fiéis ao Senhor, fiéis a esse chamado, fiéis àquele que nos chamou, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Toma esse lar, toma essa família, toma esse irmão, toma essa pessoa que ouviu essa breve reflexão. Toca, Espírito Santo, conduz ao verdadeiro e genuíno arrependimento de tantas coisas que tem se ouvido. Não tem se falado do reino, não tem se pregado o reino de Deus, não tem falado-se da necessidade que Deus conta conosco para que nós façamos a sua vontade de estabelecer o seu reino nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa graça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu o abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.